O Apócrifo de Tiago é uma obra pseudônima traduzida do grego para o copta, que professa ser uma carta escrita por Tiago, o irmão do Senhor. O nome do alegado destinatário é ilegível, mas pode ter sido o do heterodoxo professor cristão primitivo, Cerinto. A carta, por sua vez, introduz uma escrita secreta, ou apócrifo. Daí, o nosso título para todo o tratado. Este apócrifo é destinado a poucos eleitos, mesmo entre os discípulos, apenas para Tiago e Pedro. Mas a salvação é prometida àqueles que recebem sua mensagem. A carta de Tiago afirma que o apócrifo foi escrito no alfabeto hebraico, e menciona outro apócrifo ainda mais secreto, que Tiago já havia enviado. Esses detalhes são presumivelmente inseridos por causa da atmosfera. O apócrifo, que compreende a maior parte do nosso tratado, faz Jesus aparecer aos discípulos 550 dias após a ressurreição. Levar Pedro e Tiago para enchê-los e dar-lhes, em uma série de discursos, seu ensinamento final e definitivo, até então entregue apenas em parábolas. Ele então ascende à direita do Pai, com Tiago e Pedro tentando, sem sucesso, seguir. Isso encerra o apócrifo. A carta agora é retomada, e afirma que a revelação recém-dada não se destinava aos discípulos de Jesus, mas aos filhos, que nasceriam mais tarde. Enquanto os discípulos acreditavam na revelação, ficaram irritados com esses filhos posteriores, e Tiago, portanto, os despachou para outros lugares. Isso, presumivelmente, serve para explicar por que nosso tratado não fazia parte da pregação apostólica, ou da escritura canônica. Os discursos de Jesus no apócrifo são em parte composição do autor, mas incorporam material mais antigo, que parece ser produto de uma complexa transmissão oral e talvez escrita. Parte dele pode ser comparada ao material subjacente aos evangelhos canônicos. Os discursos mostram Jesus anunciando que desceu para salvar os filhos amados de Deus, e convidando-os a segui-lo de volta ao lugar de onde ele e eles vieram. Ele lhes assegura a salvação nos termos mais fortes, ao mesmo tempo em que os exorta ao esforço e ao zelo, e os adverte de que podem ser perdidos. O primeiro e mais longo dos discursos, no entanto, é uma exortação de 2 páginas ao martírio. Seu estilo, maneira e assunto distintivos sugerem que pode ser uma interpolação posterior. É claro que as pessoas para quem este tratado foi escrito faziam uma distinção entre si e a Igreja Cristã Maior. Provavelmente, rejeitaram a doutrina da expiação. Certamente ignoraram a segunda vinda de Cristo e a ressurreição geral. E esperavam ascender, em alma ou espírito, ao reino dos céus, que, enquanto isso, sentiam estar dentro de si mesmos. Essa perspectiva, juntamente com a grande quantidade de terminologia tipicamente gnóstica no tratado, levou a maioria dos investigadores a concluir que a obra é gnóstica cristã, embora lhe faltem as teologias valentinianas e outras teologias gnósticas bem conhecidas. O relato de uma aparição especial de Jesus pós-ressurreição e o apelo a Tiago como fonte de tradição secreta e superior são meios que os gnósticos frequentemente usavam para legitimar sua mensagem. A exortação ao martírio, a carta de Tiago e a descrição da aparição de Jesus aos discípulos podem ser secundárias. Essas e outras questões relacionadas à história literária do documento foram investigadas e merecem investigação adicional. Tem-se argumentado que o tratado deve ter sido escrito antes de 150 d.C., enquanto ainda era possível falar em lembrar ditos de Jesus entregues oralmente e escrevê-los. Essa linguagem, argumenta-se, não teria sido usada após a fixação do cânon do Evangelho. As muitas semelhanças do apócrifo com os discursos de despedida do quarto Evangelho também podem ajudar a estabelecer sua data. Para usá-las como critério, no entanto, é preciso decidir se são alusões ao texto real do quarto Evangelho ou discussões independentes das mesmas questões. De qualquer forma, o tratado não pode ser posterior a 314 d.C., quando a perseguição da Igreja, e com ela, o risco de martírio, chegou ao fim. Tiago escreve: A paz esteja convosco, da paz, amor, graça, fé, da vida santa. Visto que pediste que eu te enviasse um livro secreto que me foi revelado, e a Pedro pelo Senhor, não pude te recusar nem contradizer? Mas eu o escrevi no alfabeto hebraico, e te enviei, e a ti somente. Mas visto que és ministro da salvação dos santos,
Esforça-te seriamente e toma cuidado para não recitar este texto a muitos. Este que o Salvador não quis contar a todos nós, seus 12 discípulos. Mas benditos serão aqueles que serão salvos através da fé deste discurso. Eu também te enviei, 10 meses atrás, outro secreto livro que o Salvador me revelara. Sob as circunstâncias, porém, considera aquele como revelado a mim, Tiago. Mas este, fragmentos intraduzíveis, os 12 discípulos estavam todos sentados juntos e recordando o que o Salvador havia dito a cada um deles. Seja em segredo ou abertamente, e colocando-o em livros, mas eu estava escrevendo o que estava em meu livro. Eis que o Salvador apareceu, depois de partir de nós, enquanto o contemplávamos após ele. E 550 dias desde que havia ressuscitado dos mortos, nós dissemos a ele: Partiste e te afastaste de nós? Mas Jesus disse: Não, mas irei para o lugar de onde vim. Se desejas vir comigo, vem. Todos responderam e disseram: Se nos mandas, nós vamos. Ele disse: Em verdade vos digo, ninguém entrará no reino dos céus a meu mandado, mas, somente, porque vós mesmos estáis cheios. Deixai Tiago e Pedro comigo para que eu os encha. E tendo chamado estes dois, ele os levou para um lado e ordenou que o restante se ocupasse com o que estavam fazendo. O Salvador disse: Recebestes misericórdia, fragmentos intraduzíveis. Não desejais então ser cheios? E vosso coração está embriagado. Não desejais então ficar sóbrios? Portanto, tende vergonha. De agora em diante, acordados ou dormindo, lembrai-vos de que vistes o Filho do Homem, e falastes com ele pessoalmente, e o ouvistes pessoalmente. Ai daqueles que viram o Filho do Homem. Benditos serão aqueles que não viram o homem. E aqueles que não se associaram a ele, e aqueles que não falaram com ele, e aqueles que não ouviram nada dele. A vós pertence a vida. Sabei então que ele vos curou quando estáveis enfermos para que reinasseis. Ai daqueles que encontraram alívio de sua enfermidade, pois recairão na enfermidade. Benditos são aqueles que não estiveram enfermos, e conheceram alívio antes de adoecer. Vosso é o reino de Deus. Portanto, eu vos digo: tornai-vos cheios, e não deixeis nenhum espaço dentro de vós vazio, pois aquele que vem pode zombar de vós. Então Pedro respondeu: Eis que 3 vezes nos disseste: tornai-vos cheios. Mas nós estamos cheios. O Salvador respondeu e disse: Por esta causa eu vos disse: a vós, tornai-vos cheios, para que vós não estejais em necessidade. Aqueles que estão em necessidade, porém, não serão salvos. Pois é bom estar cheio, e mal estar em necessidade. Assim como é bom que tu, singular, estejas em necessidade e, inversamente, mal que estejas cheio. Assim, aquele que está cheio está em necessidade, e aquele que está em necessidade não fica cheio. Como aquele que está em necessidade fica cheio, e aquele que foi cheio por sua vez, atinge a devida perfeição. Portanto, deveis estar em necessidade enquanto é possível encher-vos, plural, e estar cheios enquanto é possível que estejais em necessidade, para que possais ser capazes de vos encher ainda mais. Assim, enchei-vos do Espírito, mas estai em necessidade de razão, pois a razão pertence à alma. Por sua vez, ela é da natureza da alma. Mas eu respondi e disse a ele: Senhor, podemos obedecer-te se desejares, pois abandonamos nossos pais e nossas mães e nossas aldeias, e te seguimos. Concede-nos, portanto, não sermos tentados pelo diabo, o maligno. O Senhor respondeu e disse: Qual é o vosso, plural, mérito se fazeis a vontade do Pai, e ela não vos é dada por ele como um presente enquanto sois tentados por Satanás? Mas se vós, plural, sois oprimidos por Satanás e perseguidos, e fazeis a sua, a do Pai, vontade. Eu digo, que ele vos amará, e vos fará iguais a mim. E vos considerará vós, como tendo-vos tornado amados por sua providência por vossa própria escolha. Então, não cessareis de amar a carne, e de ter medo dos sofrimentos? Ou não sabeis que ainda tendes que ser maltratados, e ser acusados injustamente? E ainda tendes que ser fechados em prisão, e condenados ilegalmente, e crucificados, sem razão, e sepultados,
vergonhosamente, como fui, eu mesmo, pelo maligno? Ousais poupar a carne, vós para quem o Espírito é uma muralha protetora? Se considerardes quanto tempo o mundo existiu, antes de vós, e quanto tempo existirá depois de vós, achareis que vossa vida é um único dia, e vossos sofrimentos uma única hora. Pois o bem não entrará no mundo. Desprezai a morte, portanto, e pensai na vida. Lembrai-vos da minha cruz e da minha morte, e vivereis. Mas eu respondi e disse a ele: Senhor, não nos menciones a cruz e a morte, pois estão longe de ti. O Senhor respondeu e disse: Em verdade vos digo, ninguém será salvo a menos que creia na minha cruz. Mas aqueles que creram na minha cruz, deles é o reino de Deus. Portanto, tornai-vos buscadores da morte, como os mortos que buscam a vida, pois aquilo que buscam lhes é revelado. E o que há para perturbá-los? Quanto a vós, quando examinardes a morte, ela vos ensinará a eleição. Em verdade digo, ninguém daqueles que temem a morte será salvo. Pois o reino, de Deus, pertence àqueles que se entregam à morte. Tornai-vos melhores do que eu. Fazei-vos como o Filho do Espírito Santo. Então eu lhe perguntei: Senhor, como poderemos profetizar àqueles que nos pedem para profetizar a eles? Pois há muitos que nos perguntam, e esperam de nós ouvir um oráculo. O Senhor respondeu e disse: Não sabeis que a cabeça de profecia foi cortada com João? Mas eu disse: Senhor, pode ser possível remover a cabeça da profecia? O Senhor disse a mim: Quando vós, plural, vierdes a saber o que cabeça significa, e que a profecia emana da cabeça, então compreendei o significado de sua cabeça foi removida. No princípio eu falei a vós, plural, em parábolas e não compreendestes. Agora eu vos falo abertamente, e vós, ainda, não percebeis. Contudo fostes vós que me servistes como uma parábola em parábolas, e como aquilo que é aberto nas palavras que são abertas. Apressai-vos para serdes salvos sem serdes instados. Em vez disso, sede zelosos por vossa própria vontade, e se possível, chegueis até antes de mim, pois assim o Pai vos amará. Passai a odiar a hipocrisia e o mau pensamento, pois é o pensamento que dá à luz a hipocrisia, mas a hipocrisia está longe da verdade. Não permitais que o reino dos céus murche dentro de vós. Não sejais orgulhosos por causa da luz que ilumina, mas sede para vós mesmos como eu mesmo sou para vós. Pois por vossas causas eu me coloquei sob a maldição, para que vós possais ser salvos. O Senhor respondeu a mim: Não permitam que o reino dos céus se torne um deserto dentro de vocês. Não se orgulhem por causa da luz que os ilumina, mas sejam para vocês mesmos como eu sou para vocês. Por amor a vocês, eu me coloquei sob a maldição, para que pudessem ser salvos. Desde que já fui glorificado desta maneira, por que vós, plural, me detendes em meu desejo de ir? Pois após o trabalho, vós me compelistes a ficar convosco por mais 18 dias por causa das parábolas. Foi o suficiente para alguns. Tornai-vos diligentes sobre a palavra, pois quanto à palavra, sua primeira parte é a fé, a segunda, o amor, a terceira, as obras, pois destas vem a vida. Pois a palavra é como um grão de trigo. Quando alguém o semeou, teve fé nele, e quando brotou, amou-o porque viu muitos grãos em lugar de um. E quando trabalhou, foi salvo porque o preparou para alimento. E, novamente deixou, alguns, para semear. Assim também podeis vós mesmos receber o reino dos céus. A menos que recebais isto através do conhecimento, não sereis capazes de encontrá-lo. Portanto, eu vos digo, sede sóbrios, não vos enganeis. E muitas vezes vos disse a todos juntos, e também a ti sozinho, Tiago, eu disse, sede salvos. E eu vos ordenei a seguir-me, e eu vos ensinei o que dizer diante dos arcontes. Observai que eu desci e falei, e sofri tribulação, e levei minha coroa depois de vos salvar. Pois eu desci para habitar convosco para que vós, por vossa vez, pudesseis habitar comigo. E encontrando vossas casas sem teto, fiz minha morada nas casas que podiam me receber, no tempo da minha descida. Portanto, confiai em mim, meus irmãos. Compreendei o que é a grande luz. O pai não precisa de mim, pois um pai não precisa de um filho, mas é o filho que precisa do pai, embora eu vá a ele. Pois o pai do filho não precisa de vós,
Atentai à palavra, compreendei o conhecimento, amai a vida, e ninguém vos perseguirá, nem ninguém vos oprimirá, senão vós mesmos. Ó vós, miseráveis! Ó vós, infortunados! Ó vós, pretensos da verdade! Ó vós, falsificadores do conhecimento! Ó vós, pecadores contra o Espírito! Podeis ainda suportar ouvir, quando vos incumbia falar desde o princípio? Podeis ainda suportar dormir, quando vos incumbia estar acordados desde o princípio, para que o reino dos céus pudesse vos receber? Em verdade vos digo, é mais fácil para um puro cair em contaminação, e para um homem de luz cair na escuridão, do que para vós reinardes ou não reinardes. Lembrei-me de vossas lágrimas, e vosso luto, e vossa angústia, enquanto dizeis: estão longe de nós. Mas agora, vós que estáis fora da herança do Pai, chorai onde é necessário e lamentai, e pregai o que é bom, enquanto o Filho ascende como deve. Em verdade vos digo, se eu tivesse sido enviado àqueles que me ouvem, e se tivesse falado com eles, eu nunca teria vindo à terra. Então, envergonhai-vos por estas coisas. Eis que partirei de vós e irei embora, e não desejo permanecer convosco por mais tempo, assim como vós mesmos não o desejastes. Agora, portanto, segui-me rapidamente. É por isso que vos digo: por vossa causa eu desci. Vós sois os amados, vós sois aqueles que serão a causa da vida em muitos. Invocai o Pai, implorai a Deus frequentemente, e Ele vos dará. Bendito é aquele que vos viu com Ele quando Ele foi proclamado entre os anjos, e glorificado entre os santos. Vossa é a vida. Alegrai-vos e regozijai-vos como filhos de Deus. Guardai sua vontade para que sejais salvos. Aceitai a repreensão de mim e salvai-vos. Eu intercedo em vosso favor com o Pai, e Ele vos perdoará muito. E quando nós ouvimos estas palavras, nos alegramos, pois havíamos ficado aflitos com as palavras que mencionamos antes. Mas quando Ele nos viu regozijando, Ele disse: ai de vós que careceis de um advogado. Ai de vós que precisais de graça. Benditos serão aqueles que falaram e obtiveram graça para si mesmos. Comparai-vos a estrangeiros. De que tipo são eles aos olhos de vossa cidade? Por que estáis perturbados quando vos lançais fora por vossa própria vontade, e vos separais de vossa cidade? Porque abandonais vosso lugar de morada por vossa própria vontade, preparando-o para aqueles que querem habitá-lo? Ó vós párias e fugitivos, ai de vós, pois sereis pegos. Ou pensais talvez que o Pai é um amante da humanidade, ou que ele é conquistado sem orações, ou que ele concede remissão a um em nome de outro, ou que ele suporta um que pede. Pois ele conhece o desejo, e também o que a carne precisa. Ou pensais que não é esta a carne que deseja a alma? Pois sem a alma, o corpo não peca, assim como a alma não é salva sem o espírito. Mas se a alma é salva, quando está sem mal, e o espírito também é salvo, então o corpo se liberta do pecado. Pois é o espírito que levanta a alma, mas o corpo que a mata, isto é ela, a alma, que se mata. Em verdade vos digo, ele não perdoará à alma o pecado de forma alguma, nem a carne a culpa. Pois nenhum daqueles que vestiram a carne será salvo. Pois pensais que muitos encontraram o reino dos céus? Bendito é aquele que se viu como um quarto no céu. Quando ouvimos estas palavras, ficamos angustiados. Mas quando ele viu que estávamos angustiados, ele disse: por esta causa, eu vos digo isto, para que vós vos conheçais. Pois o reino dos céus é como uma espiga de grão depois que brotou em um campo. E quando amadureceu, espalhou seu fruto, e novamente encheu o campo com espigas para outro ano. Vós também. Apressai-vos para colher uma espiga de vida para vós mesmos, para que sejais cheios do reino. E enquanto eu estou convosco, dai-me ouvidos e obedecei-me. Mas quando eu partir de vós, lembrai-vos de mim. E lembrai-vos de mim, porque quando eu estava convosco, vós não me conhecieis. Benditos serão aqueles que me conheceram. Ai daqueles que ouviram e não creram. Benditos serão aqueles que não viram, mas creram. E mais uma vez eu vos peço, pois sou revelado a vós, plural, construindo uma casa que é de grande valor para vós quando encontrardes abrigo sob ela. Assim como ela poderá permanecer ao lado da casa de vossos vizinhos quando ameaçar cair. Em verdade vos digo, ai daqueles por cuja causa fui enviado a este lugar.
Benditos serão aqueles que ascendem ao Pai. Mais uma vez vos repreendo, vós que sois. Tornai-vos como aqueles que não são, para que estejais com aqueles que não são. Após isso, novamente, desejamos enviar nosso Espírito para a majestade. E depois de ascender, não nos foi permitido ver ou ouvir nada. Pois os outros discípulos nos chamaram e perguntaram: O que vós ouvistes do Mestre? E o que ele vos disse? E para onde ele foi? Mas nós respondemos a eles: Ele ascendeu e nos deu um penhor, e prometeu vida a todos nós. E revelou-nos crianças, que hão de vir depois de nós, depois de nos ordenar, nós amá-los, como nós seríamos salvos por causa deles. E quando ouviram isso, eles de fato creram na revelação, mas ficaram desagradados com aqueles que iriam nascer. E assim, não querendo ofendê-los, enviei cada um para outro lugar. Mas eu mesmo subi a Jerusalém, orando para que pudesse obter uma porção entre os amados que serão manifestos, e eu oro para que o começo possa vir de vós, pois assim serei capaz de salvação, uma vez que eles serão iluminados através de mim, pela minha fé. E através de outra, fé, que é melhor que a minha, pois eu gostaria que a minha fosse a menor. Esforça-te seriamente então, para te fazer como eles, e ora para que possas obter uma porção com eles. Pois por causa do que eu disse, o Salvador não fez a revelação a nós para o bem deles. Nós de fato proclamamos uma porção com aqueles para quem a proclamação foi feita, aqueles que o Senhor fez seus filhos. Seja qual for a sua crença, o apócrifo de Tiago nos desafia a uma busca pessoal e incessante pelo conhecimento. Ele nos convida a questionar, aprofundar e a não ter medo de enfrentar verdades difíceis, como a ideia de que a salvação pode vir de um entendimento que vai além do que é facilmente visível. É um convite à coragem espiritual e à perseverança na sua própria jornada de descoberta.